Olá pessoal, Igor aqui, aproveitando a semana mais pacata e sem muitos lançamentos e entristecidos com o cancelamento da excelente série de Resident Evil, não dá né? Nós resolvemos falar de um tema polêmico, por que adaptações de jogos não funcionam no cinema e na TV. Então vem com a gente e roda a vinheta. Antes de começarmos, eu já sei que tem algumas pessoas do outro lado reclamando e dizendo: Ah, Igor, mas tem algumas séries, alguns filmes de adaptação que são bons, eu gosto muito. Tá, pode ser, sinto muito, mas o histórico diz ao contrário, temos muito mais bombas do que filmes de qualidade. Sinto muito, de verdade. Tenha mais respeito. Hoje não estou de bom humor, inseto. Quando nós vamos abordar o tema de adaptação de jogos para as telonas, nós precisamos necessariamente ter em mente as diferenças entre essas formas de mídia. Veja, parece óbvio, mas é muito importante ressaltar que quando você joga um jogo, você tem um tipo de consumidor. Quando você lê um livro, ou assiste um filme, ou uma série, é outro tipo de consumidor. Na parte do jogo, você tem um consumidor ativo, aquele que participa da obra junto com aquilo que está sendo apresentado. Já quando você lê um livro, vê um filme ou uma série, ou inclusive ouve uma música, você é um consumidor passivo, você está só recebendo aquela obra. É muito importante ter a distinção entre os dois consumidores, porque a experiência de cada um e seus pontos de afeto com as formas de mídia são claramente distintos. E aqui vamos diretamente aos que eu entendo como grandes erros das adaptações de videogame para as telonas. O primeiro deles eu realmente tento dizer que é tentar adaptar o inadaptável. O que eu quero dizer com isso? Como nós dissemos que jogos são mídias ativas, naturalmente existem jogos que a sua única e exclusiva conexão com o jogador reside na parte de jogabilidade e no sentimento de conquista que o jogador tem em superar certos desafios. Um exemplo dele pode ser Dark Souls e o próprio Angry Birds. Óbvio, eu acho que uma adaptação do universo de Dark Souls poderia funcionar, mas percebam que o ponto focal da adaptação para um filme ou para uma série seria necessariamente diferente do ponto focal do jogo, que é essa conquista de um desafio. Já Angry Birds, o jogo é basicamente uma jogabilidade. É um jogo mobile. Então, o que acontece com o filme de Angry Birds? Que, por sinal, eu nem acho tão ruim. Ele basicamente não é uma adaptação. Aquilo não pode ser chamado de adaptação, porque eles basicamente inventam uma história, inventam um universo, inventam maneirismos de personagens que não existem no jogo e pegam basicamente a IP que fez sucesso com o jogo. Se eles trocassem aqueles personagens por quaisquer outros, daria literalmente na mesma. Em relação a isso que você falou agora, eu acho que é importante a gente diferenciar uma adaptação de uma obra baseada em algo. Porque, pelo menos pro meu entendimento, a adaptação, ela pressupõe a existência de alguma história, de você tentar trazer uma história que já existe para um outro formato de mídia. Seja porque você vai contar uma história anterior, uma história posterior, ou uma história que já existe, só que transformada. E fazer algo baseado em alguma coisa, não necessariamente você precisa de uma história para traduzir para outra mídia. Você pode simplesmente criar alguma coisa e trazer elementos daquilo que você quer usar como base, que pra mim é um exemplo do filme de Angry Birds. Você tem uma história, mas que não guarda relação nenhuma com o jogo. Isso que a Gabs disse, eu acho que é realmente muito relevante, porque você tem que ter muito em mente se você quer adaptar uma obra ou fazer algo exclusivamente baseado. E eu acho que muitas vezes, os filmes, quando vão adaptar jogos, acabam fazendo filmes baseados nos jogos e não adaptações. Eu não acredito no que eu ouvi. Muitas vezes é um filme completamente genérico, apenas com alguns elementos aqui e ali do jogo para acabar fisgando o jogador e poder colocar o nome do jogo no título e acabar enganando todo mundo. Eu acho que uma série que fez muito isso é a nova série de Resident Evil da Netflix, que foi o estupim, foi o catalisador desse vídeo aqui que a gente fez. A série de Resident Evil tem nada mesmo. Tem alguns nomes, alguns elementos, alguns personagens que inclusive estão muito diferentes do jogo e encerra por aí. Você, quando assiste aquilo, não sente que está consumindo um material de Resident Evil. Você se sente consumindo uma série genérica, até que alguém fala um nome que você lembra e você fica tipo, legal. Esse é o único sentimento daquele universo que é trazido para a série. E eu acho que isso acaba acontecendo várias e várias vezes quando se tenta adaptar um jogo. Bem, ouvindo isso que você falou, impossível não lembrar de Uncharted. Porque assim, a primeira vez que eu assisti o filme no cinema, eu realmente gostei. Mas eu ainda não tinha jogado o jogo. Eu fui jogar o jogo porque eu gostei muito do filme. Eu gosto dessa vibe de caça ao tesouro. Então, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu tive uma percepção, poxa, que filme bacana. Mas a partir do momento que eu joguei, eu cheguei à conclusão de que o filme poderia ser uma excelente obra baseada no jogo Uncharted. Mas como adaptação, pra mim ela é falha, porque você vê a questão da caça ao tesouro, você vê a questão das ambientações, só que a essência do jogo, que pra mim são os personagens, não estão representados nos atores. Eu acho que eles pecaram, eles falharam na atuação por não conseguir trazer a essência dos personagens do jogo
pro filme. O que fez um filme bacana, um filme legal, um filme que eu tinha gostado, se tornar para mim uma adaptação ruim. E esse comentário que a Gabs fez nos traz um ponto muito interessante, que é a dificuldade de você encontrar um meio termo para os públicos quando você adapta um jogo. Um jogo já é uma mídia muito visual e muito sensorial, em que você já tem uma percepção muito clara e enraizada de todos os elementos que permeiam aquela obra, desde personagens, até maneirismos, até ambientação, até visual. Quando você lê um livro, por exemplo, você não tem isso, muito parte da sua própria imaginação e da sua própria percepção daqueles personagens. Então, eu sinto, pelo menos, que o público de literatura quer muito mais uma adaptação ipsis literis, 100% igual ao livro, do que o público de videogames. Que, pelo menos pra mim, às vezes pesa muito aquela ideia de que eu já vivenciei essa experiência, já vivenciei essa aventura. Eu lembro muito claramente que isso aconteceu comigo com o filme de Ratchet & Clank, na época do reboot ali pro PlayStation 4. Eu adorei o jogo, eu queria ver o filme, as animações eram bem bonitas, mas a história era literalmente a mesma do jogo que eu tinha acabado de jogar. Então eu não via por que assistir aquele filme. E aí vem a dificuldade. Em quem você mira? No público já gamer, que já vivenciou aquilo e pode achar que é muito mais do mesmo, ou num público diferente, sob a perspectiva de que você talvez tenha que mudar muitas coisas do jogo, porque algumas coisas não adaptam tão bem. É uma linha muito tênue, uma linha muito difícil, e ninguém aqui está trabalhando como se isso fosse fácil. E outra coisa que é muito complicado é quando vocês não se inscrevem e não ativam o sininho no canal, porque nós somos um maldito canal iniciante e precisamos de todo o apoio de vocês. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho e segue a gente nas nossas outras redes sociais. Beleza? Eu concordo muito com o que você falou e acho que esses pontos que você trouxe agora, eles exemplificam claramente a grande dificuldade que é você fazer adaptação de jogos para filmes, porque você tem que agradar gregos e troianos e isso é muito difícil. Embora isso seja muito difícil, também não é impossível. A gente tem um exemplo consideravelmente recente de uma adaptação de jogo que, pelo menos pra mim, foi sensacional, que é Arcane da Netflix. A série é incrível, ela tem uma história muito boa, a animação é linda, e eu acho que ela acerta justamente no ponto que as adaptações precisam acertar. Ela permite que aquela pessoa que não jogou ou que não conhece o jogo possa aproveitar a série, entender a série, gostar da série e traz um final independente do jogo, e para aquela pessoa que joga, que gosta de LoL, ela ainda agrega. Então, eu acho que pelo menos para mim, uma adaptação de sucesso ela faz isso. Ela proporciona para a pessoa que já conhece a história experiências novas, e para aquela pessoa que não conhece, a possibilidade de assistir, de gostar, de conhecer e se apaixonar pelo universo. É muito interessante esse ponto que a Gabs trouxe, mas eu acho que Arcane é quase uma utopia, porque além da adaptação, ela é sensacional por si só, e eu acho que isso acaba faltando às vezes também. Eu pego outros exemplos que eu considero bons, relativamente bons, mas que não funcionaram tanto, que são os filmes de Final Fantasy, tanto o Advent Children como o Kingsglaive alguma coisa. Mas a ideia é que eles não são filmes ruins. Para um gamer como eu, que jogou ambos os jogos, eles acrescentam e me dão vontade de revisitar esse universo, de ver aquele pouquinho a mais, mas talvez para o público geral eles não sejam tão atrativos. Mas, como ninguém aqui quer ficar em cima do muro e não dar uma resposta relativamente concreta, mas lembrando, não somos os sabedores da verdade, nós vamos dizer que o que precisa então para ter uma boa adaptação? Para mim, a primeira pergunta que quem vai adaptar precisa se perguntar é: precisa mesmo ser adaptado? Eu acho essa pergunta muito importante, porque é algo que eu estou sentindo e que me dá muito medo da série de The Last of Us, que é um dos meus jogos preferidos de toda a minha vida. Precisa mesmo ser adaptado? Será que essa história já não foi completamente contada ali e fechada naquela experiência? Aí fica o questionamento e só o tempo vai dizer. Mas é muito importante que a pessoa que vai fazer essa adaptação tenha consciência se realmente precisa ou não ser adaptado. O segundo ponto é algo que a gente já falou aqui, que é fazer o recorte de público. Para quem eu vou mirar essa adaptação? É já para os jogadores? Então será que eu preciso copiar e colar o jogo para a telona? Ou eu tenho que acrescentar algo a mais, contar uma história que eles ainda não viram? Se é para o público geral, será que eu também não quero trazer os gamers para esse barco? Então é muito importante você ter esse recorte, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. É quase impossível mesmo. E por fim, talvez para mim o ponto que seja mais relevante é você ter em mente o que cativa o jogador naquele jogo específico. Veja, uma adaptação
de Super Mario, por exemplo, não pode ser abordada da mesma forma que a adaptação de Zelda. Ou uma adaptação de The Last of Us não pode ser abordada da mesma forma que uma adaptação de Dark Souls, por exemplo, e vice-versa. A ideia é que, se você vai adaptar algo tão amado por algum público, você tem que entender o que fez aquele público se apaixonar pela IP, o que ativa o emocional do jogador. E isso que você tem que trazer para a telona. Usando o exemplo que a Gabi disse, Uncharted. O que me move na saga Uncharted é Nathan Drake, é Sully, é a interação entre eles. Para mim, eles podiam estar caçando uma jujuba dourada. Do quê? Qualquer coisa bem estúpida. Mas se a interação e a personalidade deles estivesse lá, eu ia gostar e eu ia me divertir. E no filme é justamente isso que falta. Tom Holland não é Nathan Drake. Mark Wahlberg não é Sully. Então, esse é meu apelo para todas as pessoas que vão adaptar algum jogo, entendam o que faz com que o público ame essa IP. É muito importante. Talvez seja o ponto mais importante caso você decida adaptar qualquer coisa. Ouçam o meu apelo. Por favor. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui. Foi um tema muito interessante. A gente realmente gosta de falar de jogos e gosta de falar de filmes. E aqui unimos os dois mundos. Que coisa maravilhosa. Gostamos muito. Novamente, obrigado para quem viu até aqui. Considere se inscrever e ativar o sininho se você gostou do conteúdo. Se inscreva nas nossas outras redes sociais, porque temos conteúdos exclusivos por lá. E um grande abraço.